Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de introdução a materiais poliméricos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que acompanha o canal, você que chegou aqui agora, para deixar um like nesse vídeo. E caso não seja inscrito ainda, se inscreva no canal. Essas duas ações são de graça e me ajudam bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo para você no YouTube. Vamos para a nossa aula de hoje, né? A gente vai estar começando aqui um novo curso, que é o curso de materiais poliméricos, né? Eu tinha apresentado a ementa já para vocês, mas tem um curso de resmate em paralelo, então a gente tem que estar sempre produzindo aqui os dois cursos, né? Esse curso de materiais poliméricos, né, sempre reforçando, a ideia é ser um curso introdutório mesmo, né? Você precisa ter apenas um conhecimento aqui, um pouquinho de química orgânica, um pouquinho de ciência dos materiais, para você conseguir entender as coisas aqui desse curso, e que a ideia é que você que esteja fazendo materiais poliméricos na faculdade, os seus cursos, você possa acompanhar aqui de maneira paralela para você ter uma outra forma aqui de apresentação dessa matéria, né? Isso aqui não vai ser um conteúdo resumido, esse vai ser uma aula mesmo ponto a ponto do que a gente acha importante aqui dentro de materiais poliméricos. Vamos começar aqui então pela definição, né? De onde que vem o nome polímeros, né? A palavra polímero, ela se origina aqui do grego, do poli, que vem de muitos, ou seja, eu tenho aqui muitos, e o mer, que vem de meros, né? Unidades. Então significa que eu tenho muitas unidades. E o que que significa isso? O que que é um mero? O mero a gente chama que é uma pequena unidade aqui que a gente tem de repetição, né? Isso aqui é o mero, né? Essa pequena unidade de repetição, quando ela vai se repetindo até obter diversas unidades de repetição, a gente vai chamar ela de polímero, né? Ou seja, muitas repetições, né? Diversas unidades de repetição. E essa unidade de repetição aqui, ela pode alterar, e daqui a gente vai ver que a gente vai ter diversos polímeros, né? Assim, o polímero é uma macromolécula composta de muitas dezenas de milhares de unidades repetidas chamadas de mers, ligadas covalentemente. Aqui já tem como uma informação, a gente vai ver mais sobre ligações em polímeros. Quando a gente está falando aqui de ligada covalentemente, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho ligações covalentes, principalmente entre carbono e carbono, né, que é o elemento aqui desse caso, do polietileno. Então, a ligação aqui intramolecular, né, ela é covalente em sua maioria. Então, só por um exemplo, ó, como que eu formo um etileno? Tenho aqui ó, um polietileno. Eu tenho aqui a minha unidade básica de repetição, que é o etileno. Ele é um C dupla C aqui H, ou a gente pode chamar também de C2H4. E quando eu tenho aqui as condições ideais para acontecer a polimerização, essa ligação dupla aqui ela é desfeita e eu acabo ligando, né, essa aqui também é desfeita, eu acabo compartilhando ali os elétrons com o próximo carbono e assim eu faço uma ligação. Aí quando eu repito diversas moléculas de etileno, então eu vou ter o quê? Um polietileno. Aí assim também surge o nome, né? A gente já vai ver mais para frente com mais detalhe, dos outros polímeros. Bom, a cadeia polimérica possui um alto peso molecular, entre 10 kg/mol e 10 megagrama-mol, né? O que significa? Vamos lá, C2H4. C2H4, se a gente for olhar aqui o peso molecular dele, eu tenho dois carbonos, vai ser 24 mais 4 hidrogênios, né? Vai dar o quê? 28, vamos lá, 28 grama por mol, né? Cada um deles. Se eu tenho aqui 28 gramas por mol, significa que eu tenho uma única unidade, né? E eu tenho aqui que num polímero tem que ter entre 10 kg/mol, ou seja, 10.000, né, vezes isso aqui, e 10 vezes 10 a 6, né, 10 vezes 10 a 3, entre 10 vezes 10 a 6. Então, significa que eu vou ter aqui, né, milhares, né, de repetições dessa para atingir esse peso molecular, né, assim que faz essa conta. E a matéria-prima aqui para a produção de polímero é um monômero, ou seja, uma molécula com um mono unidade de repetição. Aqui a gente tem o mesmo exemplo do polietileno, né, que eu tenho aqui N monômeros, por exemplo. Ó, aqui eu tenho N, porque eu não sei quantos monômeros são, ele está ligado duplamente. E depois que eu fiz meu processo de polimerização, eu obtive aqui ele em formato de polímero, e eu tenho esse Nzinho aqui. Esse N aqui a gente chama de grau de polimerização, né? A quantidade de unidades de repetição que a gente tem dentro ali de um polímero que estava sendo desenvolvido, né? Que ele estava sendo polimerizado. O que é importante aqui para a gente, quando a gente está falando dos monômeros desse tipo de polímero, né? Dependendo do tipo aqui de monômero, ou seja, a estrutura química, nesse caso aqui, eu só tenho hidrogênio.
mas pode ser que aqui ao invés de hidrogênio eu tenha aqui o C, C, aqui eu tenho H, aqui eu tenho H, H, e aqui ao invés de hidrogênio eu tenho cloro. Né? Esse aqui, inclusive, é a fórmula do PVC, do policloreto de vinila, porque num lugar aqui do hidrogênio entrou o cloro. Aí só de eu alterar essa estrutura química, eu já vou alterar totalmente quais são as propriedades do meu polímero. Então, a gente às vezes é difícil para dar nome, né, quando você está vendo isso aqui pela primeira vez, mas à medida que a gente vai falando, a gente vai vendo todos os exemplos, a gente vai gravando um pouquinho o nome dos principais polímeros, pelo menos. Então, ele vai depender aqui do tipo de monômero, ou seja, estrutura química, do número médio de metros por cadeia, ou seja, ali o meu peso molecular, a quantidade de unidades repetitivas que eu estou tendo, né? Porque quanto maior ali aquela cadeia, a gente vai ver que isso aí vai alterar as propriedades desse meu polímero, do tipo de ligação covalente, né? Os polímeros, eles podem ser, e nisso os polímeros, eles podem ser divididos em três grandes classes. A gente vai ver que o polímero, ele tem diversas classificações de acordo com o que eu estou querendo analisar. A gente vai ter uma aula só para ficar falando aqui das classificações de polímeros, mas aqui a gente vai dividir em três grandes grupos, são os plásticos, as borrachas e as fibras. E quando a gente estava falando aqui de peso molecular, que foi o ponto anterior, que eu comentei com vocês, por que ele é bem importante aqui quando a gente está falando de polímeros? Basicamente aqui, muitas propriedades físicas, eles vão depender do comprimento dessa molécula, ou seja, ali, né, o peso molecular. Então, como os polímeros ali, geralmente, eles vão envolver, né, uma ampla gama ali de valores de peso molecular, então, né, tá aqui entre, por exemplo, 10 vezes 10 a 3, entre 10 vezes 10 a 3 e 10 vezes 10 a 6. Isso não significa que todos as minhas cadeias poliméricas que estão ali, elas apresentam, sei lá, vai ter aqui 20 vezes 10 a 5. E todas elas apresentam esse tamanho. Eu vou ter ali uma dispersão da minha cadeia polimérica. Então, isso vai depender dos valores médios ali, de maneira geral, né? Ou seja, quanto mais restrito ali o meu tamanho, mais homogêneo vai ser as propriedades dos meus polímeros. Então, principalmente aqui, quando eu estou com polímeros que eles estão com um pequeno peso molecular indo com um alto peso molecular, eu vou ter uma alteração de propriedade muito grande à medida que eu estou aumentando meu peso molecular. Como assim, Júlio? Esse aqui ó, é o nosso exemplo ainda do polietileno. A gente está sempre aqui usando o polietileno como exemplo, porque ele é um dos mais simples. Aqui eu tenho uma propriedade que é a temperatura de fusão. Né? A gente vai chamar de TM, que é o Melt Temperature. E aqui eu tenho a minha quantidade de N, né, do polietileno. Então a gente vai vendo aqui que à medida que o meu valor de N vai aumentando, a minha temperatura de fusão, ela também vai aumentando. Né? E ela aumenta, tipo assim, de 10 para 100 aqui, vocês podem ver que aumentou bastante a temperatura. Mas vai chegar um grau, que a gente chama de grau de polimerização aqui, que a gente vai começar a ter um patamar ali de estabilidade. Ou seja, a partir de elevado número de moléculas, a propriedade geral do meu polímero ali, ele vai tender a convergir ali, ele vai convergir para uma propriedade que vai ser a propriedade que normalmente a gente assume quando a gente está falando de um tipo de polímero específico. Então, quando a gente está com pequenos pesos moleculares, as minhas propriedades elas podem ter uma variedade muito grande, e isso aqui vai convergindo para uma propriedade específica, à medida que o meu peso molecular ele cresce bastante. E a gente vai ver que o peso molecular ele influencia bastante ali, tanto a temperatura de fusão, né, o TM, mas também outras propriedades, ali, como a temperatura de transição vítrea, né, entre outras, que a gente vai ver ao longo desse curso. Vamos para o nosso segundo slide aqui, que é para falar um pouquinho de história. Né, como que os polímeros eles se deram na história, como que descobriram, né, sempre utilizaram polímeros, e a gente vai ver que desde a antiguidade já existiam polímeros, não da forma que a gente via hoje, mas existiam o que a gente chamava ali de polímeros naturais. Os polímeros, eles que ocorrem aqui naturalmente, são aqueles derivados de plantas e animais, que têm sido usados por muitos séculos. Esses materiais incluem madeira, borracha, algodão, lã, couro e seda. Né? Todos esses materiais aqui, a gente pode considerar eles como sendo polímeros. Aí, quando a gente vai olhar aqui no nosso gráfico, a gente consegue observar aqui a variação do ano, né? A gente tem aqui, ó, antes de Cristo, né, até o ano zero, a gente vê aqui da importância relativa dos materiais, a gente já via que aqui tinha os polímeros, por exemplo, que era as peles, né, ou seja, o cobre, as fibras que utilizavam, a madeira, e à medida que vai passando o tempo, a gente vai descobrindo aqui outros polímeros que acabam sendo utilizados, né? Aqui a gente consegue observar que alguns materiais tendem a ser mais importantes que outros, né? Obviamente aqui o metal ele ganha uma grande importância
ao longo do tempo, principalmente com ferramentas, mas a gente consegue ver aqui quais são os polímeros que eles vão surgindo. Um dos primeiros polímeros que existiam que eram utilizados ali de maneira parecida com o que a gente vê hoje era a cera, né? O primeiro contato do homem aqui com uma resina extraída e refinada de materiais gordurosos foi na antiguidade aqui, quando os egípcios e os romanos utilizavam aqui para carimbar, colar documentos, selar recipientes. Todo mundo aqui já deve ter visto aqueles filmes, né, antigos, onde a pessoa vai escrever uma carta para alguém, aí ela vai lá e pega, tem aquela cera derretida, tem um anel ali também, aí ele pega, coloca o anel ali para carimbar a carta, para selar essa carta, para garantir ali que ela não foi vista antes. Então, essa aqui foi uma das primeiras formas que a gente teve de refinos, de trabalhar ali resinas extraídas da natureza para obter algum produto a partir de polímeros. Um outro exemplo muito interessante aqui foi ali a partir do século XVI, né? A gente consegue até ver aqui na verdade, que a gente teve a borracha aqui, ó, a partir ali do século XVI, basicamente, teve a descoberta, não a descoberta, né? O advento ali, né, dos europeus indo, principalmente ali para a América Latina, o Brasil, tiveram ali os primeiros contatos que a gente chama de seringueira, né? Ela é chamada de Aveia brasilis, e a seiva dela aqui, ela é utilizada para produzir borracha, né? Tanto que a gente teve aqui no Brasil que a gente chama de ciclo da borracha, que foi uma época que retiravam ali muito, tinha uma produção em larga escala aqui. O Brasil ele era responsável por uma grande quantidade ali da borracha produzida no mundo, no ciclo da borracha, e ela foi extraída basicamente ali da região norte, né? Então, essa borracha aqui, ela tinha uma capacidade de elasticidade muito grande, né? Ela era muito utilizada ali para apagar lápis e tudo mais, e um ponto de virada, basicamente, ali também na borracha, que ela tinha um uso restrito até antes da descoberta dela, ela era utilizada, essa seiva, mas foi ali basicamente em 1839 que o que a gente chama aqui que o Goodyear, né, vocês lembram da marca ali, né, Goodyear com dois ossos, deixa eu botar aqui dois ossos, Goodyear, né, em 1839 ele descobriu o processo que a gente chama de vulcanização, né, a vulcanização, que ela é utilizada ali com calor mais enxofre, é um processo aqui que ele alterava a propriedade da borracha que era extraída do látex, e essa borracha, ela ficava menos pegajosa, ela conseguia ter tanto propriedades elásticas quanto mecânicas um pouco melhores, né? Então, quando você pega aqui o cis 1,4 poliisopreno, que é a fórmula química, por exemplo, da borracha natural, e você faz um processo de vulcanização utilizando enxofre, a gente faz aqui o que a gente chama de ligações cruzadas. Relaxa que a gente vai estudar ligações cruzadas mais para frente, que é um processo aqui que ele vai interligar as cadeias poliméricas e vai aferir a ela um pouco mais de resistência. E isso fez com que a borracha fosse muito mais utilizada em diversas outras aplicações. E por isso que explodiu muito o uso a partir exatamente desse ano, e que ficou um material muito valioso até que fossem desenvolvidas, de fato, os primeiros polímeros semissintéticos ou os primeiros polímeros sintéticos. Isso aconteceu mais ou menos em 1907. Então, né, a gente estava ali em 1840, até 1907, que foi quando foi produzido o que a gente chama aqui de bakelite. O bakelite ele foi produzido pelo Hendrik Bakeliter, deixa eu botar aqui o nome deles, eu anotei aqui para vocês. Hendrik Bakeliter. Foi o cientista que descobriu o bakelite. O bakelite é um polímero sintético que é utilizado até hoje. Né? Tem as bolas de bilhar, tem os discos, cabos aqui de panelas, elas são feitas de bakelite. Ele é o primeiro polímero ali que ele foi utilizado, produzido de maneira totalmente sintética e revolucionou também o meio ali do uso dos polímeros de maneira geral. Aí quando a gente vai olhar aqui no nosso histórico, a gente vê que a partir de 1900 começam a surgir outros polímeros, nylon, o polimetilmetacrilato, os acrílicos, os epóxis, os poliésteres, aí a gente tem aqui os polímeros de alto modo de elasticidade, por aí vai, então isso aí aumentou bastante, ampliou bastante a aplicação dos polímeros. Quando a gente vai olhar aqui alguns outros polímeros, os anos que eles foram descobertos exatamente, deixa eu limpar aqui a tela, a gente tem, por exemplo, o PVC, primeira produção industrial em 1933, depois o poliestireno, PS poliestireno, polietileno de baixa densidade, nylon,
polietileno de alta densidade, polipropileno e o policarbonato. Então, vocês veem que diversos polímeros eles foram produzidos aqui no século passado, né, no ano de 1900. Então, vocês olham que o material, de maneira um pouquinho mais industrial, de uma maneira um pouquinho produzido em larga escala, ele é relativamente recente quando a gente vai falar da história dos materiais, né? Se vocês olharem aqui, os aços, né, os metais, eles já eram trabalhados desde de muito tempo, né? Já tinham uma noção um pouquinho melhor. Já os polímeros, eles são materiais que começaram a ser muito mais utilizados a partir do século passado. Vamos falar aqui de algumas características, né, vantagens, né, da utilização dos polímeros. Uma vantagem muito interessante dos polímeros é a processabilidade. Então, o polímero ele permite aqui a fabricação de peças com largo espectro de forma, né? Eu tenho uma maleabilidade muito grande e eu consigo produzir peças ali como filmes, placas, espumas, peças com formato especial, né? A gente vai ver mais para frente, mais para o final do curso, os processamentos dos polímeros, como que a gente obtém cada tipo de formato desse, mas o fato é que eu consigo, com processos ali de fabricação semelhantes, produzir diversos formatos de peças com diversas propriedades, a depender do polímero que eu estou utilizando. Eles podem aqui ser processados com grande facilidade e velocidade em produtos acabados, né, que não necessitam, ou seja, os meus produtos ali, muitas vezes eles já estão prontos para uso, e quando não estão prontos para uso, eu preciso de pouca operação ali para transformar ele para uso. Então, eu tenho um polímero ali que já no processamento, eu consigo ter um material praticamente ali pronto para uso, eu não preciso ficar processando bastante. Como isso aqui acontece? A gente tem aqui que a gente chama de pallets, que são esses pequenos pontinhos ali de polímeros, eles são utilizados muitas vezes para processar. A gente, obviamente, que vai depender de qual é o tipo de processamento que a gente está utilizando. O objetivo dessa aula aqui não é botar todos os processamentos, mas eu quero botar aqui só uma ideia de um processamento padrão que explica essa vantagem. Então, esses pallets aqui, por exemplo, eles podem ser aplicados aqui numa extrusora, né? Tem um processo aqui de extrusão. Esse processo de extrusão, eu estou adicionando pallet, estou adicionando calor. Ele esquenta, ele forma uma massa homogênea. Depois, essa massa homogênea vai para um cilindro de transferência, onde ele é injetado num molde. Então, eu consigo ali, por um processo específico, eu saio já direto do meu produto. Eu estou saindo aqui direto do meu produto aqui inicial para o meu produto final, por um processamento só. Isso é uma boa vantagem dos materiais poliméricos de maneira geral. Então, a partir ali, né, que eu já coloquei nesse molde, eu já conseguia obter diversos produtos ali para aplicação. E, né, obviamente, tem outros processos, outras formas de obter polímeros, mas a gente já está vendo aqui uma vantagem dela em termos de processabilidade. Uma outra vantagem interessante é que os polímeros, de maneira geral, eles têm baixa densidade. São materiais aqui de baixa densidade, o que acarreta aqui na obtenção de peças de baixo peso. Então, a gente consegue obter ali equipamentos para diversas funções com um peso muito menor. Aqui a gente tem o que a gente chama de diagramas de Ash. Eu comparo aqui, por exemplo, a densidade dos meus materiais. Vocês podem observar aqui, né, que eu tenho aqui os polímeros, já os elastômeros. Eu tenho aqui os outros polímeros. Eu tenho aqui, obviamente, materiais naturais, muitos deles são polímeros também. E eu tenho aqui os foams, que são as espumas. Eu tenho aqui as espumas de polímeros, Rigid Polymers Foams. Eu tenho polímeros, espumas rígidas de polímeros. Todos eles estão aqui, né, digamos, num limiar daqui para baixo, né, em termos de densidade. Enquanto os metais, eles estão aqui numa escala de densidade muito maior. Lembrando que esse gráfico aqui está em escala logaritmo. E aqui eu tenho o modo de velocidade. Se a gente for até traçar aqui uma linha de uma relação entre modo de velocidade por densidade, muitas vezes a gente vai ter polímeros ali que eles apresentam uma boa relação entre a propriedade mecânica e a densidade. Mas, normalmente, quando a gente quer garantir uma maior propriedade mecânica, a gente vai entrar aqui nos outros grupos de materiais de compósitos, ou seja, eu vou misturar ali compósitos, muitas vezes com os polímeros, por conta do baixo peso, para aferir a eles uma boa resistência e também uma baixa densidade, mas isso não é um assunto desse tópico, a gente vai ver isso aí quando a gente estiver tendo um curso de compostos. Só para comparar aqui novamente, olha aqui já está a densidade, a gente está observando aqui que os polímeros, eles têm um limiar de densidade bem baixo, principalmente comparando com os metais, os cerâmicos. Os únicos metais aqui que podem ter uma densidade ali semelhante tem o alumínio e o magnésio, mas os outros todos aqui têm uma densidade baixa. E além disso, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, botar aqui no slide, na verdade, é o preço, né? O polímero ele é muito barato comparado com os outros tipos de materiais. O polímero é muito mais barato que os metais. Então a gente consegue obter peças bem baratas, com baixo peso, uma facilidade de processabilidade muito grande
né? Aqui a densidade só é comparável ali aos compósitos, né? Então, até porque muitas vezes os compósitos utilizam os polímeros. Então, isso me dá uma variabilidade muito grande de produção de produtos, né? Então, tem polímeros aqui desde que são utilizados para garrafas, para equipamentos aqui de informática, para equipamento, aqui obviamente ele está em compósito, para equipamento aqui automotivo, carros utilizam muitos polímeros, seja na parte interna, seja até em algumas partes mais externas, né, como os para-choques, alguns deles hoje em dia são feitos de polímeros. Tem polímero de alta tecnologia, que é utilizado ali junto de forma a produzir compósitos, né, que são utilizados até na indústria de aviação e até aplicações mais simples. Os polímeros eles têm aplicações desde avançadas até aplicações mais simples. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Essa aqui é uma aula introdutória, eu espero vocês na próxima aula, né? Eu vou dizer aqui bem ponto a ponto, para que o objetivo aqui dessa aula é que você saia daqui entendendo bem o assunto, né? Sem muita pressa em, vou dar uma aula muito resumida para falar muito rápido de polímeros. A ideia é que é exatamente você que chegou aqui agora, não tem noção nenhuma de polímeros, fique imerso nesse mundo para entender bastante esse assunto. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Né? Lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho e dê uma olhada no nosso programa de membros. Né? Você pode se tornar membro, ter acesso a conteúdo exclusivo, né? Diversos conteúdos aqui de resolução de exercícios, questões de concurso, aulas exclusivas. Você vai ter acesso às aulas antes de que eu lance, né? Porque eu tenho aqui um cronograma. Isso bem baratinho, né? Você consegue se tornar membro do canal. Você se torna um apoiador, você me ajuda aqui, você ajuda aqui a valorizar o meu trabalho. E é muito baratinho, bem baratinho mesmo, você consegue se tornar membro do canal. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.